Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre recebimento de mercadorias. Um dos principais ralos de perdas se inicia nesta área, importantíssima e na qual envolve diversos outros departamentos, como cadastro, pedido de compras, transporte, portaria, até chegar realmente no recebimento e conferência do produto. Sem falar que também é necessário conhecimentos aguçados de controle de qualidade, visto que os conferentes encarregados e até mesmo chefes de setores devem conhecer bem cada produto a ser recebido, tipo qual o melhor peixe, ou como devo receber um carregamento de maçãs, qual a qualidade da carne bovina, entre outros vários casos do dia a dia. Neste momento conseguimos entender que o recebimento é vital na imagem da empresa, visto que definimos o que é ou não é de qualidade para a nossa empresa. Sempre a primeira etapa na hora da implantação da prevenção na sua empresa é quantificar o volume de perdas a fim de estabelecer as prioridades. Só em seguida podemos mapear os processos e definir os procedimentos, abordagens, consequências e punições. Os investimentos, como eu sempre digo, não devem ultrapassar o valor da redução das perdas. Mas não esqueça que o fundamental é o envolvimento de todos os colaboradores e o apoio incondicional da diretoria ou presidência da empresa. No recebimento, assim como em diversas áreas, as práticas mais comuns e que devem mais e mais ser adotadas é justamente o treinamento dos colaboradores. Antes de investir em equipamentos, sistemas e outros, pense primeiro em preparar sua equipe. As perdas no recebimento ocorrem das mais variadas formas. Cada dia encontramos novas situações. Vamos à aula? Como abordado na aula anterior, iríamos iniciar agora o trabalho no quadrante das perdas. Então, esta aula se refere ao recebimento de mercadorias, nosso primeiro quadrante. No quadrante de recebimento de mercadorias, iniciaremos nele, no transporte. Com o intuito de reduzir e evitar quebras operacionais e, consequentemente, perdas financeiras, os produtos eles possuem indicações de empilhamento, cuidados com perecíveis, entre outros. O transporte é vital no recebimento. Então, primeiramente, é prioridade o recebimento e armazenamento dos produtos das seções de congelados e resfriados. O compartimento de transporte ele deve ser de material resistente a tóxico e sanitário, ou seja, lavável de cor clara, como esse que vocês veem aí na imagem. Ele deve estar em bom estado de conservação. A parte que contém alimentos deve ser totalmente isolada. No compartimento de cargas, os produtos devem estar armazenados de forma a não oferecer riscos de contaminação distante do chão em estruturas como pallets ou estradas. Produtos de higiene, limpeza e demais produtos que possam representar riscos à saúde ou mesmo aos produtos que vão estar sendo transportados junto a ele, devem estar em pallets separados e, no caso, com resinite, como esse que mostra aí na imagem, evitando assim a contaminação tanto de produtos que podem ser consumidos, ou seja, alimentos, né, na realidade, como de outros produtos que podem ser prejudicados por eles, né, que seja ele um produto de higiene, saúde e beleza, ou mesmo outro produto de limpeza que pode ser prejudicado. O transporte deve estar conforme a temperatura exigida em sua carga, ou seja, produtos perecíveis devem ser transportados em veículos frigoríficos e com controle de temperatura. Em caso de descumprimento de alguma dessas regras, o conferente ou encarregado de depósito deve comunicar sempre ao setor comercial. É importantíssimo que essa competência seja passada para o setor comercial, visto que é ele que tem um contato direto com o fornecedor e é ele que tem que dar o feedback para o fornecedor. Do contrário, você vai quebrar a cadeia e você vai simplesmente devolver a mercadoria e na próxima entrega vai vir do mesmo jeito. Então, passe essa informação para o setor comercial para que ele alinhe, faça aquele feedback para a empresa e alinhe de acordo com as normas da empresa para que o mesmo seja seguido. Caso ele não tenha passado ainda, caso ele já tenha vindo a passar, que tome as devidas providências, né? E caso eles autorizem o recebimento, o mesmo deve assinar um protocolo de autorização, ou seja, você deve elaborar um protocolo simples de autorização para o setor comercial, onde no qual você vai colocar lá, especificar a nota fiscal, o número de nota fiscal, certo? A empresa e quem foi que autorizou o recebimento daquela empresa que estava em não conformidade. Então, vamos passar para o segundo tópico, que é entrada e portaria.
O fornecedor, ele ao chegar à entrada ou portaria de recebimento de mercadorias, deve entregar, no caso, a nota fiscal para que a mesma seja confrontada com o pedido de compras através do sistema. Seja ele qual for o sistema que você trabalha, você deve ter, claro, o pedido de compras lançado nele. Então esse pedido ele vai ser confrontado com a nota fiscal que chegou. Alguns podem ser feitos através de XML, outros não. No entanto, você não vai deixar de fazer. Claro, tem que fazer a comparação. Você deve verificar alguns pontos importantes como produto, mas se o mesmo ele consta no pedido, ou seja, se aquele produto que está chegando, ele realmente foi solicitado pela sua empresa, quantidades de cada item. É importantíssimo que você veja a quantidade. Às vezes tem fornecedor que querem se aproveitar de empresas que não têm esse rígido controle e acabam colocando 1 ou 2 caixas a mais. Preços, os preços que foram negociados pelo setor comercial, ou mesmo que está chegando na nota fiscal, impostos, condições comerciais, tais como prazo de pagamento, desconto, caso tenha tido alguma negociação, bonificações, tudo isso deve ser atentado na entrada da mercadoria e portaria. Antes do recebimento da mercadoria, você deve primeiro verificar se existe alguma não conformidade em um desses itens. Para evitar problemas com correções da nota fiscal, é extremamente necessário que o pedido de compras tenha sido realizado em conformidade com o fornecedor. Caso exista alguma alteração que eu mesmo a efetue antes de integrar, evitando assim perda de produtividade em razão do retrabalho, tentando corrigir, o recebimento só é autorizado caso não tenham não conformidades, ou seja, não existam divergência entre o seu pedido e a nota fiscal. Caso também contrário, o mesmo deve ser autorizado pela gerência do setor comercial, certo? A competência com relação a isso aí é do setor comercial. Vamos passar agora para a parte de conferência física. Conferência física é onde serão verificados os itens entregues, se estão de acordo com o que consta contabilmente. No caso, é o confronto do que está sendo entregue com o que consta em nota fiscal. Também existe a conferência em guia cega, que é a que eu mais aconselho, onde o conferente não tem acesso à nota fiscal. O mesmo vai estar recebendo, no caso, um documento com um campo, quantidade em branco, evitando assim negligências. Nesta videoaula, vamos definir 2 tipos de conferência. Serão elas a conferência de carga seca e conferência de perecíveis. Abaixo, descrevemos cada procedimento. Na conferência de carga seca, a gente deve conferir as embalagens que devem primeiramente estar intactas, assim como também o prazo de validade e data de fabricação dos produtos devem estar muito bem legíveis, não receber mercadorias com menos de 2/3 de vida útil. Exemplo, se o produto tiver 90 dias de vida útil, então o mesmo só pode ser recebido com prazo mínimo de 60 dias. Conferir quantidade e peso. É importantíssimo porque muitas vezes você confere só quantidade e volume e não pesa. Então quando você recebe uma carga de frios onde tem 10 kg de fígado bovino salgado e você não pesa, como você vai saber que realmente tem 10 quilos ali? Não são 10 unidades, são 10 quilos, não está vendo como quilo? Então esteja sempre atento à questão da unidade de medida da nota fiscal. Você está pedindo quilo, pesa. Se está pedindo unidade, você vai contar unidade. Fique sempre atento a essa questão da unidade de medida. Em caso de desacordo, o gerente e o setor comercial devem ser comunicados, pois a devolução do mesmo só pode ser realizada mediante sua autorização, como eu tinha falado anteriormente. Verifique sempre a coloração e o odor do produto. Respeitar o empilhamento das caixas, colocando sempre os produtos mais frágeis por cima. Ter o cuidado de não estar colocando produto frágil e produto muito pesado em cima para não estar danificando os produtos mais frágeis. Não permitir a presença de pessoas não autorizadas, tais como repositores, promotores, fornecedores e outros que não façam necessário para o processo. Por quê? Eles podem tirar sua atenção. O fornecedor está do teu lado, ele pode estar tirando sua atenção, pode estar conversando, pode contar uma piada, pode fazer algum processo no qual vai tirar a sua concentração. Às vezes você procura um produto 5 caixas, estou procurando aqui tal produto, não, tem ali 5 caixas, ele sabe quanto é que vai na nota, você vai, termina não indo conferir, confiando no que ele está dizendo, e na realidade não deve ser feito assim. Você deve realmente conferir o produto sem a presença de ninguém que não se faça necessário dentro do seu processo.
é importante que, após ele ter descarregado a mercadoria na tua plataforma, na tua doca, teu local de recebimento, que você peça para ele se retirar enquanto você está conferindo. Né? É importante também que você tenha uma câmera, visto que se ele disser que descarregou aquela mercadoria lá, vocês vão rever a imagem e mostrar que realmente ele não descarregou. E aí você mata essa situação. Toda caixa violada, ela deve ser aberta e os produtos devem ser conferidos um a um. Então, se você pegou uma caixa andando no qual ela estava aberta, confira a quantidade que tem dentro, se bate com a quantidade da caixa. Ou seja, tem empresas que fornecem produtos com caixa aberta, como por exemplo o Salgadinho Chips. O Salgadinho Chips ele vem em caixas abertas e ele vende por unidade, então tanto faz em caixa com 12, com 18, com 20 e sempre aberta. Então você não pode pegar aquela etiqueta que tem na frente com o nome Ruffles sal de 50 gramas, 30 unidades, e você achar que tem 30 unidades daquela caixa, está aberta. Então você tem que abrir a caixa e contar um a um e ver se tem realmente as 30 unidades. Passei por diversos problemas em inventários rotativos e percebi que a falta, a negligência na realidade da contagem dos produtos, né, visto que se está lá por unidade, ele sabe que tem que contar, ele sabe que a caixa está aberta, então ele vai ter que contar. Mas o fato de não ter contado aquele produto acarretava em problemas em inventário do setor, ou seja, acarretava em perdas para o setor. Produto da área de utilidades como vidro, ele deve ser conferido um a um também. Ou seja, você está recebendo lá 2 caixas de taça, você deverá abrir as duas e verificar item por item se existe alguma falha no produto ou mesmo se tem algum quebrado. Hein? Isso aí é primordial, porque realmente vem falhas em taças e as empresas ela não trocam. Ou seja, se o cara descarregou lá, não, depois tu resolve com o vendedor, ele não vai trocar, certo? Porque ele vai relatar que tem que ser visto no ato do recebimento. Se no ato do recebimento você não verificou aquele problema no produto, acabou. Colocou para dentro com problema, você jogou a culpa para você, você jogou o problema para você. Todo pallet fechado a ser recebido, ele deve ser passado para outro pallet vazio. O que eu estou querendo dizer com isso? Você comprou um pallet de cerveja. Então, a gente tem muitos problemas, eu realmente tive vários problemas com relação a essa questão dos pallets de cerveja. Por quê? Normalmente tinha uma camada com 20, aí no meio tinha 2 com 18 e outra com 20, um exemplo. Então, ia estar faltando aí 4 pacotes de cerveja, certo? Ou seja, 48 unidades. E a gente sempre viu uma quebra altíssima, né? Uma perda, aliás, não identificada, altíssima no setor de cerveja em todo o inventário. A gente teve que acompanhar diariamente esse número das cervejas no nosso estoque, visto que estava realmente fora do comum a falta de cerveja. E identificamos problemas no recebimento. Recebemos a mercadoria, ela estava lá na nossa doca de recebimento. Aquele produto, o pallet mesmo, foi levado até a loja por uma transpaleteira e quando chegou lá, a gente precisou passar para outro pallet, pois o pallet que a gente tinha levado estava danificado, ele tinha quebrado no transporte. E quando foi passar, foi que verificou que realmente estavam faltando 4 pacotes de cerveja em um lote. Então definimos que todo pallet comprado, fechado, deve ser passado de um para o outro, seja de leite, seja de cerveja, seja do que for o pallet. Tem que passar de um para o outro. E no caso do pallet de cerveja, a gente definiu, isso é importantíssimo que vocês definam como deve ser a arrumação do lote, isso deve ser padrão. Então nós definimos que cada camada tem que ter 22 pacotes de cerveja. Então isso deve ser auditado pela área também de prevenção de perdas, ou seja, um profissional da área de prevenção de perdas tem que estar do lado de quem está recebendo essas mercadorias de alto risco, como por exemplo a cerveja. Então, um produto de alto risco é um produto que está sendo muito furtado hoje, principalmente na questão do próprio fornecedor na hora da entrega. Então é importante que você foque nessa atividade e que tenha um profissional sempre do lado para estar acompanhando. Caso exista tentativa de suborno, que isso existe, algumas vezes o pessoal tenta soltar algum toco para o teu profissional, para o teu conferente, e ele deve passar por gestor de prevenção de perdas ou encarregado de prevenção de perdas, o cargo maior da área de prevenção de perdas da sua empresa, certo? Ou a competência maior. Agora eu quero deixar um recado para vocês que buscam a redução das perdas, que no caso se traduzem no aumento da rentabilidade. A minha dica é a Compare. A Compare hoje é uma das empresas mais bem
equipadas e qualificadas para prestar trabalhos na área de inventários de mercadorias, sejam eles inventários rotativos, inventários gerais, aluguel de equipamentos como coletores, inventário de ruptura, inventário de patrimônio. Também fazem consultorias em inventários, projetos de automação para a sua loja, com relação a coletores de dados, a inventários, fazer, no caso, homologações. Eu não posso deixar de frisar novamente o trabalho na área de inventário. Você sabe que tudo tem que ser mensurado através de inventário. A contagem de inventário ela surgiu em 2001. A empresa tem 14 anos de experiência na área, diversos clientes. Ela tem um conjunto de condições mais que suficientes para prestar excelentes serviços. Pessoal, pensou em inventário, pensou contagem. Deixar outra dica também para todos vocês que estão acompanhando as nossas videoaulas. Visite nosso site, lá tem artigos, lá vai ter o nosso podcast, né? Além do que você já está acompanhando aqui em nosso canal, que é o Balbino Office, e, consequentemente, a nossa videoaula. Então, acompanhem também o site, nos siga no Twitter, acompanhem a nossa fanpage no Facebook, acompanhem também nosso conteúdo no LinkedIn. Então, um grande abraço e vamos continuar com a nossa aula. Já entrando na área de perecíveis, a gente vai ter aí congelado, a gente vai ter resfriado, a gente vai ter frutas, legumes e verduras como FLV, né? Então, sem sombra de dúvida, é o setor que mais gera perdas em nossas lojas, né? Por esse motivo, terá um procedimento totalmente voltado para o mesmo, né? Definir um procedimento só para ele. A gente deve primeiro verificar a coloração e odor dos produtos e outras propriedades organolépticas. Agora eu vou estar descrevendo algumas delas, né? O peixe congelado, a gente deve verificar se o produto está na temperatura de conservação informada pelo fabricante na hora de receber. Será que o caminhão está com a temperatura adequada naquele produto? O mesmo não pode estar amolecido ou com acúmulo de líquidos, porque se ele tiver com acúmulo de líquido é porque ele derreteu no transporte. Ou seja, se ele tiver com líquido é porque ele derreteu na cadeia até chegar à tua loja. O peixe salgado, você deve sempre verificar se não há presença de mofos, ovos ou larvas de mosca, manchas escuras ou avermelhadas, limosidade, né, superficial. Deve apresentar as informações de fabricação, tem que ter validade, o selo de inspeção federal, estadual ou no caso municipal, né? Dependendo se for de fora do Brasil, tem que ter o país de origem. Se também não for, tem que ter o estado de origem, a cidade de origem, tem que ter a origem do produto. Carne bovina, com certeza é o carro-chefe do nosso trabalho, é onde a gente deve mais estar focado, mas no recebimento você deve primeiramente verificar a cor da carne. A mesma deve ser de cor bem avermelhada, ou seja, um avermelhado vivo, não aquela cor escura como se fosse aquele vermelho batido, né? Como se fosse um sangue escuro batido, né? Certifiquem-se que esteja livre de manchas, ou seja, tumores e, claro, manchas de putrefação. A carne deve constar o selo de inspeção, seja ele municipal, em caso de compra em abatedouros, digamos, você compra carne em abatedouros, então você deve ter lá o selo de inspeção municipal, estadual ou federais, como no caso de outros fornecedores que têm permissão para vender a carne em todo o país. Vamos lá para o frango, né, a parte de aves, né? O frango in natura, ele é o frango abatido, como a gente costuma chamar, né? O mesmo deve ter coloração amarelada pálida e ligeiramente rosada. Deve ter também a consistência firme e elástica, bem aderente aos ossos, ou seja, não pode estar soltando do osso, né? E também não pode estar mole e pegajoso, né? Frango congelado, ele deve ser recebido na temperatura que consta na embalagem, deve conter as informações nutricionais, fabricação, qualidade, selo de inspeção. Não deve ser recebido caso a embalagem esteja rasgada ou mesmo com algum tipo de violação. É importante também, se a embalagem estiver com acúmulo de água, também não receba, né? Verificar selo de inspeção e tudo isso que a gente falou de outros produtos da área de perecível. Sempre é importante que você confira o peso do produto. O item deve ser conferido como existe na nota fiscal, como eu falei anteriormente. Se for por peso, pese. Se for por unidade, receba por unidade. Os produtos não podem ser conferidos e descarregados diretamente no piso. Jamais receba uma mercadoria e coloque ela simplesmente no piso. Não se pode, você vai estar contaminando o produto. O piso vai estar sujo, mesmo que ele tenha passado pano, ou limpado lá, ou higienizado, não importa.
mas automaticamente alguém já pode ter passado por lá, pessoas vão estar pisando, então não pode ter contato direto com o piso. O mesmo deve estar em estruturas apropriadas, seja ele estrados ou pallets, que sejam de materiais laváveis, ou seja, plástico como polietileno e outros que podem ser higienizados, né? Ou seja, nada de colocar em pallet de madeira, viu? Pelo amor de Deus, pallet de madeira dentro de câmara, dentro de recebimento de toca com temperatura controlada, que você vai batendo carregamento, nada de usar pallet de madeira, por favor. Voltando um pouquinho na questão da carne bovina, também é importante que se você recebe a carne, é importante que você, no caso, que você pese o entregador que irá descarregar o produto, caso seja mais de um, pese e anote em um rascunho o nome de cada um e o peso. O mesmo será necessário para tirar a tara no peso total, ou seja, quando você recebe uma peça de carne, como um traseiro, um dianteiro, um costela, ou seja lá como você receba, o cara vai estar carregando, então não esqueça de pesar. Pesa aquela pessoa junto com a carne, certo? E depois você tira essa tara, né? Ao sair da câmara, o entregador, sempre que ele deixar uma peça lá e sair, ele deve ser pesado novamente. Me pergunto por quê? Simplesmente porque ele pode ter utilizado um exemplo de algo para deixar ele mais pesado, ou seja, um gancho, por exemplo, que vai deixar ele mais pesado. E quando ele voltar com a carne, ele simplesmente tira um pedaço da carne e você não vai perceber. Como assim, Antônio? Digamos que ele foi lá se pesar com um gancho na perna. Aí ele vai, quando ele pesou a primeira vez, certo? Ele se pesou a primeira vez, estava com um gancho na perna. Então, ele foi até o carro, pegou a peça de carne e deixou o gancho lá. O gancho automaticamente tem 5 kg, vamos dizer. A carne já está faltando 5 kg. Ele vai se pesar lá, vai dar o peso normal, porque a tara que você tirou dele vai estar com aqueles 5 kg acrescentado e automaticamente vai diminuir da carne que está em cima dele. Ou seja, a cada peça que ele for descarregar, ele vai estar ganhando 5 kg em cima. Então, faça esse processo. Na hora que ele chegar, pese antes de ele descarregar, e quando ele sair da câmara, após deixar a primeira peça, pese-o novamente. Ele chegou, pesou, saiu de dentro da câmara, pesou novamente. Ou seja, tenha esse cuidado. Chegou, pesou, saiu, pesou. Chegou, pesou, saiu, pesou. Sempre assim, porque caso ele tente se beneficiar de alguma maneira da falha no processo, você vai identificar fácil. E eu garanto a vocês que vocês vão identificar, né? Vão identificar porque isso é uma prática quase que comum hoje em dia. O recebimento de frutas, legumes e verduras, ou seja, o famoso FLV. Toda mercadoria deverá ser recebida de acordo com a nota fiscal, como a gente já falou, né? É importante que vocês, na hora de pesar o produto, na hora de fazer a pesagem do produto, que façam a tara correta das caixas do produto. Pegue uma caixa vazia, por exemplo, da tomate, pese ela e saiba quanto realmente tem aquela caixa. E na hora de pesar os outros produtos, use-a como tara, né? Ou seja, vamos dizer que você vai pesar 5 caixas ao mesmo tempo, a caixa tem 2 kg, automaticamente você vai diminuir 10 kg do peso total, correto? Então não esqueça disso. O FLV, sem sombra de dúvida, dependendo aí do seu estado, ele vai estar brigando com o açougue, né? Talvez ele possa estar até como um carro-chefe na sua loja, em perdas. Um dos principais problemas no FLV são podridão, né? Que é, no caso, um dano patológico até fisiológico, né? Que implica em decomposição, né? E desintegração ou fermentação do próprio produto, né? Decoloração, que é, no caso, alteração na coloração típica da variedade do produto, dependendo do tipo de produto, ele vai perder coloração automaticamente. O cliente que já conhece a coloração daquele produto não vai levá-lo. A questão das folhagens que podem estar queimadas, né? A deformação, no caso, um produto que não tem aquele padrão de qualidade, aquele mamão que não tem um padrão no tamanho, ou seja, um é pequeno demais, outro é muito grande, então é bom ter esse padrão. As lesões ocasionadas pelo transporte da mercadoria e pelo próprio manuseio na parte do fornecedor, né? Ou seja, uma pessoa que está simplesmente passando a carga de batata do saco para caixas, né? Que tem que ser passado para caixa para ser vendido para o varejo, e ele joga aquela batata, ela vai arranhar, vai ficar arranhada. E passado um dia ou dois, ela automaticamente vai ficar escura e vai perder todas as condições de venda. Com isso, o varejo, a sua empresa vai estar perdendo, certo? Visto que o teu fornecedor já te entregou, normalmente ele não vai estar te bonificando em nada e a bronca vai estar na tua mão, o pepino vai estar na tua mão. Manchas, né, tem várias variedades de produtos que podem apresentar manchas como a laranja. Então é importante que você realmente esteja focado nisso daí. Os produtos eles devem ter os padrões, né? Ele deve ter padrão.
Primeiro, porque o FLV ele é um produto que está vivo. É um produto que tem que entrar na tua loja em perfeitas condições. Então, jamais aceita um produto danificado, furado, um produto que já está em alto estado de maturação. Jamais escolha, jamais pegue esse tipo de produto, porque realmente não tem condições. Se você colocar um produto que não vai estar de acordo com as necessidades da tua loja, um produto que vai estar em alto grau de maturação, automaticamente você vai perder os dias de venda, né, os dias de vida útil. Então, se um FLV normalmente ele pode ter uma vida útil de 3 dias, se você receber em alto estado de maturação, 1 dia no máximo. Né? Você pode colocar ele de manhã e no final do dia ele já está estragado. As folhagens, não receba aquelas folhagens com terra. As caixas devem estar bem higienizadas, nada de receber produto com caixas com sujidades, né? Pegajosa, fedendo, até porque o manuseio deve ser o menor possível do FLV. Então a caixa que tu está recebendo tem que ser a mesma caixa que vai para a loja e, se possível, a mesma caixa para expor na loja. Né? Tem alguns expositores que você simplesmente coloca o engradado no próprio expositor, certo? Então, se você for pegar uma caixa do fornecedor que está fedendo, colocar na loja, o teu cliente não vai nem chegar perto do teu hortícola porque vai estar fedendo. Vai estar com um cheiro horrível. Define esse processo. A avaliação da qualidade no recebimento de hortifruti, ela é bem complexa, mas você consegue realmente identificar e gostar daquilo ali. O FLV dá a vida do supermercado. Coloque em caixas separadas os produtos maduros e verdosos. Então, por exemplo, você está recebendo um tomate, coloque numa caixa os tomates que estão já em estado de maturação, já estão maduras, e na outra as que estão mais verdosas. Na hora da exposição, faça o possível para também não expor tudo junto, ou seja, jamais coloque um produto que está em alto estado de maturação, ou já madura no caso, onde está assim, junto do produto que está verde ainda, né? Então, aqueles produtos verdosos, eles podem ser danificados e vai acelerar o processo de maturação dele por conta do que está lá maduro, certo? Parece que você encontrar, e seja em quantidade, seja na qualidade do produto, deve ser devolvido na hora do recebimento. Então, nada de levar problemas para dentro de casa, tá, pessoal? Os padrões de qualidade devem ser os mais perfeitos possível. É fundamental o controle no recebimento de mercadoria. Eu sei que a gente não pode também se estender tanto nessa videoaula, porque realmente o recebimento de mercadorias abrange muita coisa, mas eu sei que eu deixei dicas valiosas aqui. E na próxima videoaula a gente vai estar debatendo sobre nosso segundo quadrante, que no caso vai ser o armazenamento. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Não deixe de dar o seu curtir aqui e até a próxima quarta-feira. Valeu!